Um jogo de RPG que mistura uma viagem psicodélica à la heavy metal, um jogo de videogame de caravana do leste pro oeste e um cenário apocalíptico de fim de recursos. Ficou interessado? A gente conta pra você depois da vinheta. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Dois Perdidos no Tempo. E esse é aquele programa nosso em parceria com a Retropunk e que a gente escolhe um RPG da editora para falar um pouquinho para vocês conhecerem sempre um sistema que a gente achou em destaque. E o sistema de hoje é um sistema bem psicodélico. Na verdade, ele não é um sistema, ele é um módulo de RPG. Fábio, fala pra gente qual é o nome, qual é o estágio que está de campanha esse RPG. Bom, o lançamento da Retropunk é o UVG, Ultraviolet Grasslands, ou, como eles traduziram, né, as Pradarias Ultravioletas e a Cidade Negra. Na verdade, é bem isso que tu falaste, Osvaldo, mas a gente vai destrinchar um pouquinho mais do cenário mais pra frente. O que eu acho interessante pra gente começar a nossa conversa aqui é dizer que o livro está em pré-venda no site da Retropunk, tá? Uma pré-venda que começou agora no dia 15 de fevereiro, que teve um pequeno atraso, e vai até o dia 31 de março. Só que não é uma pré-venda normal, vamos colocar assim. A editora está testando um formato novo que é uma pré-venda / financiamento coletivo. Mas como é que é isso? O livro está lá em pré-venda, você tem as metas com os valores a serem alcançados. E conforme o livro for vendendo, esses valores vão sendo alcançados, as metas vão sendo destravadas, mas no final das contas, todo mundo que comprar o livro por um preço único, que inclusive está com desconto agora e frete grátis, vai ganhar tudo que for destravado nas metas. Então, assim, é um formato novo. No momento que a gente está gravando esse vídeo, já tem 2 metas destravadas, então acho que vale a pena conferir. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo mais informações. E se você quiser ainda, além do desconto da pré-venda, você ainda pode usar o nosso cupom Perdidos10 para encaixar aí mais 10% de desconto imperdível, né? Você vai ter aí basicamente 30% de desconto mais ou menos no livro. Vale a pena. Agora, pessoal, o que é esse jogo que a gente está falando? O que chama tanto atenção nele? Primeiro, é um jogo que já está há um tempo, alguns anos, no mercado norte-americano. Ele foi criado por um ilustrador, criador, desenhista, que é um eslovênio, que é o Luka Režek. Isso. Luka Režek. Então, assim, ele tem um site ali, já fez alguns outros trabalhos independentes em parcerias em RPG, e ele acabou sendo incentivado, e ele criou, não é bem um sistema, é um módulo, porque ele usa o sistema D20, mas é aquilo que a gente falou no começo. Ele é um módulo para ser utilizado. Não, vamos lá. Ele é um módulo. Problematizar isso aí depois. Ele é um módulo para ser utilizado em campanhas em que ele tem uma pegada que ele vai misturar aquele cenário de fim dos tempos, mas não é aquele fim dos tempos apocalíptico, é aquele fim dos tempos que os recursos estão acabando. Eu chamo, acho que é Dying Earth, né? Terra moribunda, mais ou menos, é a tradução desse gênero de ficção científica. Ele também se inspirou num joguinho que tinha década de 70 para computador, em que era utilizado em escolas norte-americanas que faziam caravanas. E aí você fazia gerenciamento de recursos. Então, isso também está presente, de certa forma, no jogo. E muito, mas muito, de um cenário psicodélico bem estilo heavy metal. Ele juntou tudo isso e trouxe para um jogo de RPG. Não é isso, Fábio? Ou não? Não, é isso. Só para esclarecer uma coisa. Quando o Osvaldo está falando heavy metal, ele está falando heavy metal a revista, tá? Porque assim, a inspiração visual do jogo vai muito para esse lado, do quadrinho europeu e tudo mais, assim, daquele quadrinho, na minha experiência, daquele quadrinho europeu de ficção científica ou de fantasia da década de 80, mais ou menos. O visual do jogo me lembrou muito isso. Inclusive, o jogo ganhou 2 prêmios N, salvo engano, pela arte interna do jogo e alguma outra coisa relacionada com a arte também. Então, o visual do jogo é belíssimo nesse sentido. Remonta muito pro Moebius, né, Fábio? Tu não achou? Sim. Muito, Lourenço, muito. Me fugiu, eu tava com esse nome na cabeça e na hora de falar me fugiu. Exatamente, Moebius, exatamente. E outra coisa, só pra gente pontuar também, ele tem um sistema próprio que é inspirado no D20. Porque se você fala D20, a galera já vai pensando ali no D&D direto. Não. Mas assim, pelo que ele conta no livro do sistema, claramente ele se inspirou no sistema D20 e
pega ainda algumas referências mais antigas, tipo do AD&D e tal, alguma coisa assim que remete um pouco. Não é que seja igual o sistema, mas lembra, quem conhece sabe, olha, já vi isso aqui, isso aqui é parecido, isso aqui veio de lá, entendeu? Então ele tem essas referências desses sistemas que eu acho interessante e de alguma maneira, querendo ou não, facilita um pouco para você entender pelo menos o esqueleto do sistema, porque o D20, o D&D é extremamente conhecido, né? Então, pelo menos aquele básicozinho, assim, acho que todo mundo já vai chegar sabendo no jogo. Uma coisa que eu... Pode falar, André. Vai lá, fale lá. Uma coisa que eu achei interessante é a forma como é o livro. Ele é bem diferente, né? Esse primeiro livro ali, o livro básico, digamos assim. Porque ele vai contando, só que ele foge um pouco, talvez, o clássico. Ele vai misturando, contando o cenário, contando mais ou menos o seu propósito no jogo e também explicando as regras no meio disso tudo. Então, eu acho que ele também não é um livro para um jogador iniciante, ele já requer uma certa experiência. Mas para quem já tem experiência, eu achei interessante que é uma forma diferente de você estar lidando. E a essência do jogo, pessoal, é realmente você vai partir, digamos assim, do leste para o oeste, ou seja, de um ponto para o outro. Você vai começar na Cidade Violeta e o grande propósito dos seus personagens, dos heróis, como eles chamam, é explorar. É você fazer essa viagem da Cidade Violeta, onde você começa, e aí vai ter um mapa, ele faz aquela questão de trajetória, quais são os caminhos que você vai poder ir, e este acho que é o grande propósito do jogo. Concordam, meus amigos? E o que eu achei, uma das coisas que eu achei mais bacanas do jogo é a contagem de tempo, cara. Achei a contagem de tempo muito legal. É em semanas, sacou? As viagens são contadas em semanas. Então, o jogo, ele é meio como se fosse um sonho, sabe? Você, no sonho, você tem o tempo, mas é um tempo que não é uma coisa que a gente está acostumado no nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia ele é contado pelo relógio, pelos minutos, pelos segundos. No sonho, as coisas acontecem de uma maneira um pouco diferente. E você também, quando acontece uma coisa muito aleatória, muito louca, você não fica se perguntando, mas por que isso aconteceu? Não, aconteceu, você está no sonho e você aceita, entendeu? Então o jogo tem muito dessa pegada. Isso talvez seja o que seja um pouquinho mais complicado de você absorver. Mas depois que você entende essa mecânica do sonho, acho que fica mais fácil de você compreender a pegada do jogo, né? Fora as cores, né? Acho que o mestre ele tem que ter uma certa referência visual para poder passar, lógico, além das ilustrações que são muito bonitas no jogo, muito bem feitas, você reforçar sempre essa parte, né? Essa parte visual do jogo, a estrutura do terreno, tudo isso ajuda a passar esse clima psicodélico do jogo, né? Eu acho que vai por aí, porque como vocês falaram, é uma questão. O propósito do jogo principal é você viajar de um ponto a outro. Agora, o que vai acontecer durante essa viagem são as loucuras, são as psicodelias, né? Enfim, eu acho até assim, talvez mal comparando aí com outro jogo da própria Retropunk, talvez ele seja um Hora de Aventura para adultos, assim, sei lá, né? Porque com uma temática um pouco mais adulta. Porque é aquilo, são locais bizarros, com acontecimentos bizarros, a questão da aleatoriedade que o Loreto falou. O jogo ele tem diversas tabelas para você sortear diferentes eventos aleatórios. E uma coisa que eu acho interessante, só um parêntesezinho, é tão aleatório que, por exemplo, ele chama o mestre de mediador ou felino. Sabe-se lá por quê? Eu não li o livro inteiro ainda, não sei se tem alguma explicação. Mas o que eu acho interessante é que você tem uma tabela logo no início lá para você sortear, para ver qual vai ser o nome do mestre. Ele é mediador, mas ele pode ter um outro nome qualquer, então você vai jogar um D20, vai ver qual é o nome específico que o mestre tem, tudo baseado em coisas de gatos. Mas além disso, o mestre vai ter um poder especial, dependendo do que sair no sorteio lá, né? Então, ele pode abrir um portal, ele pode te dar dados extras, ele pode fazer com que, sei lá, alguém fique para ajudar ele depois a arrumar a casa, enfim, tem um monte de loucura lá, assim, e mistura o universo real com o universo do jogo, que acho que faz parte da diversão e da proposta do jogo, esse clima mais descontraído e realmente é muito louco, assim, né? Uma referência que eu acho bem bacana, né? Para quem conhece, tem um diretor que chama David Lynch.
Não sei se vocês Sim. conhecem. Então, o filme do David Lynch é um filme que você não tenta entender muito o filme do David Lynch, você tem que sentir o filme do David Lynch. E o jogo é mais ou menos isso, entendeu? Você tem que sentir os cheiros, você tem que sentir a textura do local, sabe? É muito isso, sacou? É muito... A tua percepção tem que estar um pouco mais... Você tem que estar com a mente mais aberta para poder jogar, entendeu? Eu acho que é aquele tipo de jogo, ou pegando aquele ditado que diz que a viagem em si é mais importante do que você chegar no destino, porque o lance do jogo é esse. Perfeito. São as experiências que você vai ter ali ao longo da viagem. E claro, ele não é aquele jogo, pelo menos da maneira como eu entendi até agora, ele não é aquele jogo, por exemplo, de exploração linear, de matar, pilhar e destruir. Apesar dele ser baseado em níveis, apesar dele ter a questão do XP, até o XP é aleatório, né? Você joga lá, você pode... A gente vai falar de XP daqui pra pouco, Fábio. Olha, me lembrem que tem um detalhe que eu achei muito interessante, né? Posso esquecer. Um detalhe interessante. Aproveitando isso que o Loreto e você falou, Fábio, da questão da tabela pro mestre, é uma coisa que eu achei legal no jogo, porque ele é muito feito de encontros aleatórios. Mas muito, vocês vão verificar, então assim, você tá indo na cidade, você chegou na cidade, você não vai encontrar na cidade, num posto, num lago, numa montanha, qualquer ponto de parada que você chegue, você faz testes, e tem uma tabela lá. E aí, você não vai ter assim, uma cidade ricamente descrita, mas vai ter um NPC, vai ter isso, vai ter tabela, e aquilo ali pode encontrar um NPC, pode iniciar uma quest, pode se dar mal, pode acontecer uma coisa ruim. Assim é com a tua caravana, assim é com os monstros, são muitas tabelas que você está realmente jogando para te dar sempre talvez uma experiência diferente. É muito difícil você fazer essa caravana e a referência e a experiência ser igual. Eu acho que isso aí, eu vou concordar com o que o Loreto falou. Acho que tu falaste também, acho que não é um jogo para iniciante, porque ele vai precisar de uma certa dose de experiência para improvisar as coisas, né? Ou melhor dizendo, para entrar na onda que sair ali no resultado da tabela, entendeu? Então o mestre tem que estar ligado e saber costurar aquilo ali, por mais que seja uma coisa meio doida, porque o jogo não tem essa linearidade, mas o mestre tem que saber usar o resultado da tabela, por exemplo, de uma forma interessante, e os jogadores também têm que conseguir se adaptar àquilo ali para embarcar na viagem, né? E entender a proposta do jogo. Então, por isso que eu acho que não deve ser um jogo fácil para quem está começando, mas com certeza os jogadores experientes podem se divertir bastante. Isso, é tão isso, Fábio, que o jogo ele te permite ter uma parte lá que ele fala que para resolver algumas coisas, o mestre e os jogadores podem simplesmente conversar e resolver. Acho que isso aqui não cabe teste, o jogador te conta uma saída, desconsiderar, ok. Mas se você decidir consultar o oráculo, que é como o jogo chama os dados para essa rolagem, o oráculo tem que ser obedecido. Você já, não, então bora fazer aqui, tem a tabela? Tem que sair a tabela. Perfeito. Um outro detalhe... Fala, Fábio, desculpa. Fala. Não, um outro detalhe bacana que eu achei interessante no jogo é a questão do XP. O jogo ele não tem assim um negócio de nível que você vai se tornar nível épico, vai crescer muito. Ele tem ali fechadinho que é o nível máximo. Por quê? Você pode usar seu XP das mais diversas formas. Inclusive, quando você chega num posto, numa cidade, você pode gastar XP para fazer um evento, fazer uma festa, ou vice-versa, gastar o seu loot para ganhar XP. Então, assim, é uma pegada diferente. Sim. E só para não esquecer o detalhe do XP, que eu achei muito legal, assim, como tu falaste, ele trabalha num padrão ali de XP, você vai ter que alcançar uma quantidade X de XP para ir subindo de nível. Isso aí é referência para mim clara do AD&D, mas a quantidade de XP que você recebe por cada situação é aleatório. Você vai jogar um D6 vezes não sei quanto e esse vai ser o seu XP, dependendo do que você realizar lá. Mas ele trabalha com um nível máximo, entre aspas, de XP, é 99.999. Ele diz, se você quiser passar disso, beleza, você vai ajustando aí as recompensas. Mas o 99.999 me levou à pergunta se você é capaz de zerar o Ultraviolet Grasslands, né? Porque, enfim, quem é mais antigo tem aquele lance do videogame, né, de você zerar.
Então, pô, eu achei super legal, eu já quero zerar o jogo. Enfim. Isso aí é pra zerar mesmo, velho. Bacana. É pra zerar. Voltando um pouco para as regras, pessoal, para vocês entenderem. Então ele tem o sistema dele de atributos, tem o sistema de pontos de vida, tem um sistema muito parecido, você vai ter bônus para o ataque, você tem vantagens e desvantagens, né? Quer dizer, joga aqui nessa situação com vantagem, nessa você joga com desvantagem, muito parecido com a quinta edição. E ele tem um sisteminha de caravana, que eu achei, talvez esse para mim, nas regras, foi um ponto alto do jogo, porque para você deslocar para um lugar para o outro, você tem os heróis, mas você desloca numa caravana. Você vai até rolar isso no começo do jogo. Qual é o tamanho da sua caravana? Se ela é pequena, se é grande. Tem uma ficha de caravana, né? Tem uma ficha. E existe o gerenciamento de recursos. O que vocês acharam? O que achou interessante também nas regras, além disso? Ou isso foi também o ponto máximo para vocês? Não, assim, só pra gente dar uma passada bem rápida, qual é o lance do UVG? Ele tem um sistema cifrar, que são baseado nos atributos, né? São 6 atributos, parecido com o D&D, e o próprio nome do sistema é baseado nas iniciais desses atributos, ou seja, carisma, inteligência, força, rapidez, aura e resistência. Então você vai ter esses 6 atributos, você vai ter perícia também, você vai ter, como o Oswaldo falou, vantagem, desvantagem e tudo mais, você vai ter o 20 sendo um sucesso e o 1 sendo uma falha, então isso são tudo coisas que a gente já está mais ou menos acostumado a ver por causa do D&D, né? Você vai ter um sistema de magia que eu achei interessante também. Qualquer personagem pode usar magia, mesmo que você não seja efetivamente um mago. Você sacrifica vida para usar magia. Eu sei que o Loreto gosta disso, né? A magia tem um custo que você vai pagar em pontos de vida. Se você não for mago, o seu custo vai ser maior. Se você for mago, o seu custo vai ser menor. E só para vocês terem uma ideia assim, da pegada do jogo, se eu quiser me tornar um mago, o que eu preciso fazer? Eu preciso gastar vida também, gastar pontos de vida para me tornar um mago, encontrar um mestre e realizar 3 tarefas idiotas para ele. Então, enfim, né? Tudo isso vai contribuindo para o clima do jogo. E a questão do gerenciamento de recursos que o Oswaldo falou é tão importante que até as magias contam nisso. Elas vão compor ali o seu inventário. É como se, mais ou menos, para vocês só conseguirem visualizar, como se você tivesse aqueles slots de jogo de RPG para computador, para videogame. Então, é como se cada magia contasse um slot ali do seu inventário, você não pode ter mais do que aquilo. E a vantagem, por exemplo, de você ter um Grimório é que você vai acumular várias magias usando um slot só. Então, assim, tudo no UVG, até onde eu conseguir alcançar, tudo vai ter que caber ali naquele seu inventário. Então, o gerenciamento de recursos é uma parte extremamente importante, especialmente porque a gente está falando de uma viagem. E a cada semana, por exemplo, você vai diminuir um ponto de alimento, e você pode sofrer efeitos de fome, efeitos de sede, uma porrada de coisas nesse sentido também. Então, ele mistura, na verdade, várias mecânicas diferentes, e como se ele pegasse pedaços, entre aspas, de jogos diferentes ou de estilos de jogos diferentes e misturasse num caldeirão e criasse uma coisa nova, mas que ao mesmo tempo você consegue se sentir familiarizado em alguns pontos. E eu achei realmente bastante interessante isso. Porque isso aí acaba acaba criando com você um certo vínculo, né? Com o jogo, porque você já viu isso em algum momento, né? Então isso ajuda a você a entender melhor o mecanismo do jogo e esse tipo de coisa, né? E se eu não me engano, eu acho que eu li também em algum momento no livro dizendo que é muito complicado você fazer a viagem sozinho, tá, gente? Então a caravana, realmente você precisa da caravana, porque senão você não vai para lugar nenhum, cara. Você vai fazer parte do cenário, saca? Você vai ficar lá do cenário e vai fazer parte do cenário de alguma forma. Falando um pouquinho de raças, pessoal, então assim, você vai ter os anões, agora segundo eu tô, você os anãos, você vai ter os elfos, você vai ter orcs, você tem humanos, você tem algumas outras raças, tipo um Lich. Só que elas não são bem como a gente imagina. Tem sempre uma abordagem, ficção científica nessas criaturas, entendeu? Mas elas estão ali presentes. Você pode rolar um dado para ver o que você vai ser, ou de repente conversa com o mestre e escolhe. E aí você sai dessa cidade violeta, com uma caravana, você começa ali o jogo, e o seu grande objetivo é chegar aonde, André? Você tem que chegar na Cidade Negra, né? Que é na outra ponta. Na outra
ponta do mapa, né? Na outra ponta. O caminho que você vai escolher é teu. Né? Não é um caminho retilíneo ali, você pode fazer vários caminhos diferentes. O tempo vai depender, né, da tua viagem, vai depender das suas escolhas e tal, né? E assim, o que eu consegui sacar da Cidade Negra, cara, é que apesar dela ser ali o ponto de chegada, não quer dizer que é o fim. Você tem várias coisas ali ao redor ali da cidade, porque para entrar na cidade não é uma coisa fácil, mas você, para conseguir entrar na cidade, você também tem que conseguir preencher alguns quesitos, né, que também são meio aleatórios, né? Você tem vários portais na frente, não é bem na frente, né, porque o jogo não é totalmente linear, né, não é bem cartesiano, né? Você tem os portais ali, você tem uma pré-cidade, você tem o Grande Observador, né, que é uma entidade que aparece no 60º dia, a uma altura de 127 metros, e ele vai te falar alguma coisa. Essa coisa que ele vai falar é uma profecia que vai ser anotada num livro. Se vai acontecer ou não, a gente não sabe, mas enfim, o cara vai fazer isso. Você pode depositar oferendas, né? Você, afinal de contas, você está viajando, você vai acumular coisas, você pode colocar oferendas na frente dos portais e você pode receber algum presente muito bacana, algum presente que não vai servir de nada, mas enfim, é o jogo. E o que eu achei muito bacana, cara, é que a Cidade Negra em si, a descrição dela, ela não está pronta. Ela vai depender da vivência dos próprios jogadores, de coisas que os jogadores vão falar para o mestre, se é que é o mestre, né? A gente não sabe o nome do mestre, né? Aquela figura que vai sentar na ponta da mesa. Ele vai acumulando informações, e essas informações, elas vão ajudar o mestre a criar essa cidade. E aí é bacana, porque essa cidade, ela pode tocar ela pode ter alguma referência de algum jogador, e isso pode tocar o cara profundamente. E isso muda totalmente a percepção do jogo. E pode abrir caminhos diferentes durante o jogo, que seria o final, que pode ser o começo de igual um sonho. Você pula, você acha que está no final, de repente quando você olha, você está num outro lugar, você não sabe como é que você foi parar nesse lugar. E é mais ou menos isso, entendeu? Pelo menos da forma que eu entendi. Acho que não acaba nunca o jogo, entendeu? Você vai começar e você não vai terminar ele nunca, porque é um sonho que acontece e tal. Eu achei realmente muito interessante essa parte da aleatoriedade, porque pelo que eu estou juntando aqui as pecinhas do que tu está falando, é mais ou menos da maneira como eu tinha compreendido, né? A forma como o jogo se desenrola, o que acontece durante a viagem, vai influenciar lá no final para construir o destino, a tal da Cidade Negra lá, e de repente você pode chegar ali e partir para outro lugar. Enfim, eu acho que é aquele tipo de jogo para você reunir com uma galera bacana, com uma galera experiente, abre uma cerveja, um vinho, uma bebida da sua preferência aí, porque acho que ajuda o jogo a fluir melhor, né? Cara, sabe uma coisa que também pode ajudar muito, cara? É Rick e Morty, o desenho, cara. Sim. Bicho, eu tava lendo, né, porra, é muito Rick e Morty, é muito Hora de Aventura, né, para quem curte um desenho animado, né, e tal. A gente já falou do Moebius, né, referência visual. Você pode colocar uma música que pode ajudar, né, então você pode pegar ali o começo do Pink Floyd, né, que é um som bem, bem bacana, bem psicodélico, né. E isso tudo vai ajudar você a entrar no clima do jogo, né. Cara, eu achei bem interessante. Eu fico imaginando, cara, você, sei lá, você tá jogando ali um jogo de ficção e acontece alguma coisa no jogo e de repente você pega um desses cenários que tem, né, que se eu não me engano são 32 cenários diferentes dentro do jogo, entre as duas cidades, né, contando com as duas cidades, e você coloca isso no meio do jogo, cara, e você vai ter uma experiência completamente diferente. Depois você, talvez sendo no sonho mesmo, você pode voltar pra tua realidade que você tá jogando normal, mas cara, pode funcionar muito bem, cara, esse jogo, muito bem. Pessoal, uma coisa só interessante que pra gente finalizar também. Cara, no começo do jogo tu começa, és um humano, provavelmente, né, ou uma raça humanoide, e aí vão ter uns gatinhos, cara, que não é um povo gato, é uns gatinhos que tem rabo de serpente, o Chip parece um estilingue,
E eles têm uma mãozinha, pessoal, uma mãozinha tipo de humano em miniatura, entendeu? E esses gatos, eles... Existe a lenda, é real, não é muito claro isso no jogo. Pode ser ou pode não ser, depende da mesa. Eles meio que controlam os humanos, entendeu? Então, assim, tudo tá por trás dele ali. Eles são carregados, eles não falam, eles falam igual o ventriloquismo, só que os humanos falam por ele. O jogo já começa com uma pegada muito surreal. Vale a pena você conhecer. Tem material na internet em inglês, se você quer ficar um pouco mais curioso, viu o nosso vídeo e tá com dúvidas ainda, já tem material em fóruns americanos. E dá uma chance pro jogo ali no financiamento dele. Sim, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link do site da Retropunk, e lá também tem várias matérias explicando alguns outros detalhes do jogo, né? Inclusive tem a Rolepunk, a revista deles específica disso, que você pode fazer o download de graça, com várias matérias também abordando outros pedaços do jogo, né? Outros temas, outros vieses, né, sobre o jogo. Então, é muito interessante, eu acho que vale a pena conhecer, com certeza. Deixe seu comentário, deixe sua curtida aqui, diz pra gente se você gosta desse tipo de programa, né, no qual a gente traz um sistema para vocês e explica aqui, faz uma rápida leitura. Até a próxima, pessoal. Falou, gente. Um abraço.